Amém. Obrigado, irmão. Boa noite, os irmãos. Das paz a todos, né? Isso que a gente não falou. Hoje a gente vai... Eu até gostei no início, né? Que a Patrícia e o Diogo puxou a alegria dos irmãos aí, por mais que nós estamos num momento triste, né? Da pandemia, mas estamos alegres, irmãos. E hoje, em Cristo, né? Vamos ver isso à luz das Escrituras, né? O mês está voltando para as Escrituras e vamos ver isso à luz das Escrituras, né? Inicialmente, vou contar uma historinha de um rei, né? Um rei, o que ele fez? Ele queria, irmãos, fazer um anel. Aí o que aconteceu? Ele chamou todos os ourives, né, daquela região ali e falou aquele ourives que fizesse um anel com uma frase, uma das melhores frases, ganharia um campeonato, né? Aquela melhor frase no anel, que ele usaria aquele anel todos os dias da vida dele. E chegaram os ourives ali, fizeram os anéis e as frases ali, só que algumas frases, irmãos, não eram muito boas, né? E até que chegou o ponto de ele achar uma frase que ele gostou, que estava escrito, tudo passa. Mas ele não entendeu muito, não. Ele chamou aquele ourives, né? E ele falou ali, por que significa? Mas eu gostei dessa frase, né? E o ourives falou, meu rei, quando você lá estiver naqueles dias bons, né, do teu reinado, você vai tirar o anel e dentro do anel vai estar escrito lá, tudo passa. É festa hoje, mas tudo passa. E coloca o anel novamente, né? E vai ter aqueles dias do seu reinado que vai estar ruim. Batalhas, lutas, dificuldades. E você retire novamente o anel. E vai estar escrito lá, tudo passa, né? E continua a sua jornada, né? E estamos nesse momento, né, irmãos? Sabemos que tudo passa, mas só a palavra de Deus que não passa. Então vamos ler, né? Realmente, hoje eu trouxe uma mensagem, um tema, o segredo, né, de estar contente em toda situação. E vamos com uma pessoa que mais sofreu, né, irmãos? Apóstolo Paulo. Vamos lá para o livro de Filipenses, né? Capítulo 4, dos versículos 11 a 14. Como estar contente, né? Uma igreja igual a Patrícia, semana passada, estava, né, em dificuldade com a sua saúde. A irmã Cida, a gente vê a luta da irmã Cida Barbosa, né? A gente vê a luta de alguns irmãos com saúde, pastor também, né? Jacó com a sua netinha. Mas como é que a gente fica contente, gente? Né? Como que a gente tem essas lutas? Da onde a gente tira essa força, né? O pessoal que não é cristão vai pensar, mas esse povo, nossa, quanto mais bate, mais alegre fica, né? Quanto mais, né, na dificuldade, né? Quanto mais, né, igual o povo de Israel naquela época, quanto mais eles lutavam, escravizavam aquele povo, mais ele crescia. Mas será por quê, né? Que o povo de Deus sempre permanece. A gente vai ver esses segredos hoje, irmãos. É um texto já conhecido, é um texto muito simples, mas que traz muitas revelações, né, para a gente em questão disso. O texto se encontra em Filipenses 4, de 11 a 14, que diz assim: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com tudo o que tenho. Versículo 12. Sei o que está necessitado e sei também o que ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Versículo 13. Com força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. O apóstolo Paulo ele vem, né, com esse texto pequeno, mas nos trazer tantos ensinamentos, né? O versículo 11 aí, ele fala: não estou dizendo isto, não me sentir abandonado, né? Ele sempre foi abandonado no sentido de estar ali numa carceragem, né? Conhecia muito bem o exército romano por estar sempre preso, né, irmãos? Ele conhecia todos os aparatos daqueles soldados, por quê? Estava sempre preso, né? Ele não estava falando isso porque ele estava abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. O primeiro ponto que nós vamos analisar nesse texto, irmãos, é aprender a estar satisfeito. Nós temos que aprender. Tudo na vida temos que aprender, né? Quando nós somos novos convertidos ali,
pequenos na fé, né? Aprendemos muita coisa. E o primeiro ponto que a gente tira desse versículo 11 é: temos que aprender a ficar satisfeitos. No tempo de hoje, nada nos satisfaz, irmãos. As pessoas compram uma roupa, compram ali um calçado, compram uma casa, né? E nunca está satisfeito. Nunca. Nunca. Compra um celular novo, nunca está satisfeito. E nós temos que aprender, irmãos, a estar satisfeitos. Estar contente com o que nós temos, né? Por mais que nós temos aquilo que não é o do ano, né? Não tem aquela refeição do reinado, igual eu falei, mas temos que estar satisfeitos, temos que aprender. O apóstolo Paulo fala que ele aprendeu, né? Ele aprendeu, ponto final. Ele aprendeu e tudo que ele tem foi Deus que deu, né? E nós temos que aprender que tudo nós temos e tudo aquilo que tem a mais é que outro irmão está precisando também, né? Temos que aprender a analisar, agradecer. Gostei muito das orações de agradecimento, irmão Eduardo. Necessitamos muito disso. Porque muitas vezes a gente pede, né? E a gente nem lembra mais do que a gente tem. E eu lembro que um rapaz estava endividado, né? E eles falaram: meu irmão, o que você tem? Eu tenho algumas coisas aqui. Fizeram a contas, irmãos. Ele vendeu aqueles excessos que ele tinha e era o valor da dívida dele. Muitas vezes, né? Estamos carregados com uma vida tão pesada, né? Com uma vida tão assim, presa nas satisfações, né, deste mundo, né? E o apóstolo Paulo, ele nos ensina a ser minimalistas, né? Minimalistas é o quê? Ter aquilo que a gente precisa, né? Ter aquilo que a gente necessita somente. E muitas vezes a igreja de Atos nos ensina isso também, né? Eles vendiam aquilo que eles tinham para dar para os irmãos. Quem tinha 2 casas dava uma, quem tinha 2 carros dava para um outro irmão. E a necessidade de hoje em dia, irmãos, aprender a estar satisfeitos com o que nós temos. E temos o segundo ensinamento, né? Que está no versículo 12. Sei de estar necessitado e sei também ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, que estar alimentado ou com fome, e que tenha muito ou tenha pouco. Nós passamos por essas situações na pandemia. Tem momentos que nós tínhamos muitas coisas. Nesse momento, nós estamos passando. Queria comprar um alface, irmão, não temos, né? Por causa das chuvas. Né? O pastor Jacó, que gosta dessa área aí, né, pastor? Estamos sofrendo, né? Os legumes, cadê a nossa irmã Lúcia, que gosta também da área, né, de saudáveis, né? Estamos sofrendo. Mas eu colhi taioba hoje, colhi almeirão, não, né? não fala não, mano. Não fala não. Colhi salsão, agora tem que plantar. Não adianta colher se não plantar. Isso é verdade. Um abraço. Isso é verdade, pastor. Temos que aprender com o pastor aí. Ele já deu um segredo de ter aquilo ali, né? Temos que plantar, né, irmãos? Mas realmente, o apóstolo Paulo está falando aqui. E eu lembro do Diácono Valério, né? Os irmãos que conheceram o Diácono Valério, ele falava muito disso. Ele falava: tenho mais do que mereço, né? Era a frase do Diácono Valério: tenho mais do que mereço. E realmente ele sabia esse segredo aqui, que a graça nos basta, né, irmãos? O apóstolo Paulo aprendeu isso, né? Que a graça nos basta. Ele pediu, né, para tirar aquele espinho na carne. Nós estamos pedindo tanto, né, para tirar essa pandemia. Tantos pedidos, já pediram o Bolsonaro, mas não adiantou. Já pediram tantas outras pessoas, mas não conseguiram. Nós pedimos para Deus várias pessoas, mas não conseguiram ainda. Mas por quê, irmãos? Será que não é o contentamento que Deus nos quer colocar nessa pandemia dentro de casa? Mesmo que temos dinheiro e não podemos viajar, né? E muitas vezes, será que Deus não quer o contentamento da tua igreja, né? Não quer a solidez da sua igreja, estar alegre, né? E eu lembrei de um corinho, né? Eu não sou muito de cantar, não, mas é um corinho que quem tem Jesus tem tudo, né? Quem não tem Jesus não tem nada, né? E realmente, quem tem Jesus Cristo, já lá no céu já tem morada, né? Olha só como que é, irmãos. Esse corinho aplica aos nossos dias atuais. Quem tem Jesus tem tudo. Isso aqui que o apóstolo Paulo está nos falando no versículo 12 é isso mesmo, né? Tenho mais do que preciso.
Irmãos, nós temos mais do que nós precisamos. Quantos sapatos nós temos? As mulheres, então, né, nem se fala, né, Diogo? Nossa, centopeias, né? Igual alguns irmãos falam, né? Tem homem também, não vamos falar só das mulheres, não. Nós temos mais do que precisamos, irmãos. Aqui em casa temos 6 cadeiras, só eu e minha esposa. Estamos esperando as crianças, né? Vai chegar. Mas são 6 cadeiras. Tadinha dela. Tadinha dela. Vai chegar, vamos colocar essas cadeiras aí cheias, né? Mas, se Deus quiser. Mas, irmãos, temos mais do que precisamos, né? E muitas vezes o apóstolo Paulo nos ensina esse segredo: aprender a ser contente em todo lugar. Muitas vezes, irmãos, eu falo por experiência própria, um emprego ruim que nós temos, né? Uma situação difícil que Deus nos coloca, e nós colocamos aquilo contra Deus. Senhor, me tira daqui, eu não sou para estar aqui. E Deus quer que estivemos lá, irmãos. José nunca falou isso, né? Jesus nunca falou isso também, né? Me tira daqui. Eu mesmo, uma vez, eu fiquei um emprego ruim, assim, né? Aos olhos, meus olhos, né? Aí ele fala, me tira daqui, pelo amor de Deus. Não, Deus queria que eu passasse por aquilo. Hoje eu sei lavar a louça muito bem, porque eu passei por aquele emprego, né? E bem rápido, né? Então, Deus, ele permite que nós passamos por muitas coisas. E aqui o apóstolo Paulo foi caso de fome, irmãos. Nós não passamos pela fome. Passamos por dificuldades, lutas, limitações. Mas, graças a Deus, nossos irmãos na pandemia, né, com a ajuda dos irmãos diáconos, com a igreja, ninguém passou fome, ninguém passou dificuldade, né? Então, a gente aprende esse segundo ponto aí. Temos mais do que precisamos, né? Sempre que nós lembramos isso, irmãos, abra aí o seu local de alimento. Você tem mais. Aqui em casa tem mais de 2 Bíblias, né, por pessoa. Então, a gente tem mais do que a gente precisa, né? Se tiver uma pessoa querendo uma Bíblia, a gente tem que doar, né? A gente tem mais do que a gente precisa. E isso realmente nos alegra muito, muito mesmo. E a gente entra no terceiro ponto, né? Que é o versículo 13, né? Com força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Essa frase, irmãos, é muito mal colocada, né? Nos caminhões da vida, né? Nos carros da vida aí. Ela é colocada mais com a versão tudo posso naquele que me fortalece, né? Na minha versão aqui está colocando com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Só Cristo que nos dá força, irmãos, né? Só Ele que nos sustenta, né? Eu vi uma história muito boa hoje que falou de um menino, né, que montou uma empresa, irmãos. E ninguém dava nada para aquele menino, né? Ninguém dava nada para aquele menino. Ele montou a empresa. E, irmãos, alguns anos depois a empresa não deu certo. E todo mundo olhou, meu Deus, não deu certo. E eles não viram que tinha um sócio por trás daquele negócio. E era um sócio majoritário. Era um sócio que entrou com o dinheiro ali, né? E também com o conhecimento. E aquela empresa deu certo, né? E era quem? E tinha o Espírito Santo, irmãos, muitas vezes, né? Que ele não aparece na nossa vida, muitas vezes. Ele não aparece fisicamente, mas ele nos dá essa solidez. E ele que manda. Ele é o sócio majoritário. Ele que nos manda fazer as coisas, né? Muitas vezes nós estamos lá na linha de frente, nos nossos afazeres, né? Quando a gente vê uma casa bonita, né? Vamos dizer para as mulheres aí, arrumou a casa, mas é o Espírito Santo que está te conduzindo para você arrumar a sua casa, né? À espera do seu esposo. E a mesma coisa dos homens, né? Vão para os seus afazeres aí de trabalho, é o Espírito Santo que está nos conduzindo, né? Que nós estamos ali. E realmente essa história do menino é somente Cristo que nos dá força, irmãos. Somente Ele mesmo. E o apóstolo Paulo fala nesse versículo aqui que é com a força que Cristo me dá. Não é minha força, né? Chega de motivacional, irmãos. Né? Chega de questões de inspiracional, né? Coisas assim de coach evangélico, né? Chega disso, irmãos. É só Cristo mesmo. Né? É uma das solas, né? É uma das solas, sola Cristo, né? Realmente é só Cristo na nossa vida. Se tirar Cristo, não resta nada. É igual aquele jovem. Ele não vai ter nada. Ele vai ficar ali sem nada, né? Somente jovem. E o tempo passa, irmãos. E eu lembrei de um salmo que completa, né? Essa coisa que é o Salmo 121. Nós vamos ler. Mas muitas pessoas, irmãos, até dentro da igreja, elas se baseiam muito
o seu socorro, quem? A sua família, né? Ou o banco, né? Muitas pessoas se baseiam o seu socorro no banco, muitas vezes na sua saúde, irmãos. A pessoa tem uma plena saúde. Muitas vezes a pessoa se baseia no seu emprego, no seu cônjuge, né? Na sua igreja. Tem pessoas, irmãos, que se baseiam a sua vida na sua igreja, né? Tem pessoas que se baseiam no pastor, coitado do pastor, né? Coitado do pastor Jacó, coitado do pastor Eusébio, né? Coitado dele, toda hora é SOS. Eu posso falar dessa pessoa de novo, não. Né? Eu posso falar, né, pastor? Essa pessoa está chamando de novo. Nossa, mas eu já falei isso. É só Cristo. Né? E realmente, coitado dos pastores. Né? E tem pessoas que, nos pais, quantas pessoas estão agarradas nos pais? E nessa pandemia, quantas pessoas estão agarradas nos filhos? Né? Meu filho vai levar para vacinar, meu filho vai fazer isso, meu filho... A pessoa só fala isso, irmão. Mas o salmista do Salmo 121, ele nos fala quem é o nosso socorro, né? E Salmo 121 fala assim, irmãos: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde, né? No versículo 2: o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele é seu protetor. Ele sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você. Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. É Ele que é o nosso socorro. Não é as pessoas. Não é a vacina. A pessoa vai vacinar, ela pode até ficar viva, irmãos. Mas o pecado está lá. O pecado está lá, que é o maior dos problemas do ser humano, é o pecado, né? Ele que nos separa do amor de Cristo. Ele que nos separa da nossa justiça plena, que é só em Cristo Jesus, que nós libertamos desse pecado, né? E realmente, irmãos, o socorro é do Senhor. E uma das coisas que passa, né? Em vez daquele rei lá, né? Que tudo passa, só tem uma coisa que não passa, a gente vai ver que é lá em Mateus 24, 35. Só existe uma coisa, irmãos, que não passa. Todos nós, irmãos, vamos passar. Por jovens, né? Pequenos, grandes, né? De todas as formas. Quantos jovens foram nessa pandemia, irmãos? Quantas pessoas que tinham a melhor faculdade se foram nessa pandemia? Quantas pessoas tinham muito dinheiro e se foram nessa pandemia? Quantas pessoas que tinham plena saúde e foram realmente ao óbito nessa pandemia? E nós também vamos. O versículo aqui de Mateus 24, 35, ele revela isso. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Só a palavra do Senhor que permanece para sempre. Nós vamos ficar, nós vamos, né, desaparecer, né? O 34 ainda fala: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O 34 fala isso. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Né, irmãos? A palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela nunca passa. Mas o segredo de estar contente, irmãos, primeiramente, estar satisfeito com tudo, né? Segundo, saber que nós temos mais do que nós merecemos, irmãos. E o terceiro, que somente Cristo que nos dá forças, né? Como aquele menino, né? Sem o Cristo, sem aquela ajuda ali, ele não tinha nada. Mesma coisa nas nossas vidas, né? Que Deus complete a palavra nos nossos corações, que Deus ilumine nossas mentes, né? Que Deus possa abençoar cada irmão e continue contente, por mais das dificuldades, né? Hoje é um dia de alegria, porém das lutas dos irmãos, né? Nós sabemos que estamos juntos nessa daí, estamos intercedendo,
E tudo passa, mas a palavra de Deus nunca passará. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Pastor, ora pois, está? Amém. Pois, sempre aqui. Pastor. Pastor? Boas noites. Boa noite, pastor. Ora viva. Cá estamos nós. Então, tá chegando aí o som? Tá chegando tudo direitinho, não tá? Tá sim, pastor. O irmão está embaraçado, irmão. Cuidado com o espanhol. Está embaraçado, irmão. O irmão está embaraçado. Ah, embaçado, pensei Embaraçado. O irmão falou, o irmão entendeu embaraçado, pastor. Não, eu não entendi. Foi aquilo que chegou até mim. Então... Daniel, 6 cadeiras, são 4 filhos. É prosperidade, né? Eu estava lendo sobre esse assunto para um domingo da apresentação da Sara, e estava vendo todas essas bênçãos do Senhor, né? Principalmente a Diana. Ela pediu 1, Deus deu 5. Então, crescer e multiplicar-vos, né? Calma, tá, Andresa? Não estou falando nada mais, tá? Esse é com vocês. Irmãos, o nosso casal, Rogério e Nil, convidaram, e estão com Covid também. Eu já dizia para eles que a menina vinha com Covid lá de São Paulo, que a tosse da Maria era uma tosse de Covid, e eles pegaram, não sei se foi com ela, se foi com outra pessoa, mas sim, vai chegar a todos. Ainda estamos aí com alguns que ainda não foram premiados, né? É como o consórcio, alguns saiu primeiro, outros vai saindo, né? E tem alguns que finalmente vai sair, não sei como é que será. Aquilo que a gente pede é que os irmãos continuem a ter a calma e o controle, como o nosso irmão falou aí, né? É extremamente importante aquilo que ele estudou nessa noite. Essa palavra é extremamente importante para você não baixar a sua imunidade. O que acontece? Muita gente passa pela Covid e não é afetado. Ainda não se sabe por quê, tá? Ainda não sabe por que algumas pessoas não pegaram Covid até agora. Tem alguns pontos de interrogação. E se pegaram, por que não se manifestou? Qual é a razão pela qual as pessoas não estão manifestando esses sintomas? Então, é importantíssimo que a gente não abra a guarda, mantenha a higienização. Nós temos o culto também vai ter a higienização, está tudo lá limpinho, os irmãos podem ir tranquilo, mas vamos manter o distanciamento, não é para ficar conversando na aglomeração, nessas coisas assim. Então, peço aos irmãos que no domingo, ou no próximo domingo, dia 13, que ao irem ao nosso culto, evitem a aglomeração. O que é aglomeração? É ficar aquele bolinho, né? Tá todo mundo em família ali, lembra aquela história, todo mundo em família? E depois, todo mundo em família... né? É isso aí que dá quando a gente facilita. Não facilita, irmão. Hoje teve que vir aqui o mecânico em casa da máquina de lavar, né? A máquina de lavar resolveu dar problema. E claro que eu recebi ele com máscara, e a gente está bem. Ele está bem, mas nada como uma máscara na cara, né? Além da nossa, além daquela que Deus lhe deu, mantenha a máscara de proteção. Nós temos essa grande alegria no domingo ter a apresentação da Sara, e temos no outro domingo os batismos, e à noite o culto recepção. Então, nós queremos pedir aos irmãos também que vão estar presentes, né, que vigiem. Se algum sintoma que se evidencie de Covid, não facilite e vou com fé, né? Temos irmãos que têm uma fezada danada, né? Cuidado com essa fezada, né? Porque não dá certo ter fezada, dá certo ter fé. E a gente tem que viver na fé, não na fezada.
vai que dá certo, vai que Deus nos guarda, né? Aí pula no precipício, vai que Deus tem um paraquedas sobressalente, né? Uma asa. Não. É bom a gente estar sempre atento, irmãos, não facilitar nada. Nós estamos vivendo a Lavínia ficou isolada do papai e da mamãe, não foi, Lavínia? Aí, junto com o vovô e com a vovó, foram tempos lindos, maravilhosos, não foi, Lavínia? Ela tentando falar. Pode falar, Lavínia. Ou seja, é preferível ficar no isolamento, é preferível ficar privado um pouco para depois ter a alegria de voltar. Como é que eles estão, Lavínia? Papai e mamãe estão bem? Ih, não consegue ligar. Estão bem. Estão bem? Então tá bom. Então tá bom. Já voltaram a trabalhar. É sério? Já estão trabalhando? Sim. Cadê o papai? O meu pai, eu acho, não sei, pastor. Se eu acho, perdeu. Coitadinho. Olha aí, Eu tá tô na vendo? casa da minha avó. Eu não sei. Mudou para cá. Mudou para cá. Tem as malas em casa. Tá bom. Mudou. Sim, senhor. Fala, Antônio. Ela mudou para cá tem umas 2 semanas, pastor. E você feliz da vida, né? Pô, graças a Deus. Olha aí, tá vendo? Isso aí. Tá vendo? Por isso é que a mensagem de hoje, ela combinou, não é? Com alegria no princípio, aí, olha aí. Aprender a estar feliz, a estar contente, não significa que nós não choremos ou não estejamos com problemas, tá? Lembra-se que o apóstolo Paulo não andava pulando e jogando florzinhas para cima quando estava apanhando, quando estava na prisão, estava assim, ele sofreu. Não é um sofrimento físico que nos vai fazer rir e pular, mas é alegria espiritual. Não esqueça nunca dessas pequenos pormenores, né? Porque senão parece uma cobrança, né? Você tá com cara triste, tá doendo, né? E quando dói, dói. Né? Então, a alegria espiritual, às vezes não sai no rosto porque está doendo demais. Então, não vamos esquecer esses pequenos pormenores. Bem, estamos encerrando por aqui. É uma bênção poder estar contando com os irmãos aqui. Tivemos hoje 22, agora já tivemos 24 irmãos. Alguns estão conseguindo entrar, eu não sei, a Rosângela até me trouxe o celular aqui para eu tentar ver como é que fazia. Acho que ela vai ter que desinstalar o Teams para instalar novamente, não é isso, Diogo? Olha, já está assanando ali que sim. Então, irmãos, é isso aí. A irmã Vera Dávila também não conseguiu entrar e eu não sabia como ajudar. Só pensei nisso. Desinstala e instala novamente o Teams. Bem, alguma dúvida, alguma pergunta, irmãos, sobre algum assunto que a gente precise até domingo? Não? Tá bom. Depois eu vou falar com o Diogo e com o Eduardo sobre o domingo, tá bom? Pai, te agradecemos por esse encontro e pela palavra que o Senhor trouxe nos desafiando, com esse exemplo perfeito do teu servo Paulo, que apesar de sentir o cheiro da morte várias vezes, ele pôde sempre gritar palavras de vida e de esperança. Sim, nos ensina também nesses tempos de pandemia, de incerteza, ainda que o cheiro da morte tenha passado por nós temos a certeza de uma coisa, é que a morte já foi vencida e ela não tem mais domínio sobre a nossa vida. Por isso, ainda que a gente ande por esse vale sombrio da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está em nós, está conosco. Obrigado por esse encontro, obrigado por tua palavra, obrigado pelos irmãos que puderam se alimentar dessa palavra. Abençoa-nos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a recuperação dos irmãos. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, Lavínia. Boa noite. Boa noite. Boa noite.